Seu filho é inquieto, agitado, ligado no 220, perde a atenção com facilidade? Já falaram sobre o seu filho? Nossa, ele não para quieto, né? Se você quer saber por que o seu filho é muito agitado, porque ele é ligado no 220, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Já digo logo, nem tudo é TDAH. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento Aqui de 100 Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Você já estudou tanto? Já pesquisou, já procurou saber o que está acontecendo com o seu filho? E tudo que você lê e procura tá falando que o seu filho tem TDAH. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Que nem tudo é TDAH. Toda criança que é agitada demais, que não para quietinha, sentada na cadeira lá na escola, a gente já acha que tem alguma coisa de errado com essa criança. E, em geral, muitas escolas acabam orientando os pais dessa criança a levar essa criança para fazer uma avaliação com o neuro ou com um psicólogo infantil, porque certamente essa criança tem alguma coisa e ela está precisando de um remedinho para dar uma acalmada. Afinal, essa criança só pode ser hiperativa ou tem TDAH. Alguma coisa ela tem. E é preciso resolver este problema de uma vez por todas. Preocupante não é essa criança que está o tempo todo se mexendo, aprendendo, desbravando, conhecendo. Preocupante mesmo é aquela criança que é quietinha demais, que não inventa nada, que não cria nada com o próprio corpo. A forma natural que uma criança tem de aprender o que ela vivenciou, de se expressar, de entender o mundo, é se movimentando e se expressando livremente. Movimento na infância não é sinônimo de patologia, doença ou transtorno. É sinal de vitalidade, é vida pulsando nessa criança. É necessidade de aprender, de conhecer, de vivenciar, de investigar. Com certeza que para os pais que têm essas crianças que movimentam muito, é muito desafiador para eles conseguir acompanhar o ritmo dessa criança. Mas, sobretudo, acredito que o mais difícil seja lidar com as críticas dos outros, com o olhar muitas vezes da própria família, de alguns parentes. Por que você não educa essa criança? Ela não para quieta porque você não está ensinando ela, não está colocando limite. O mesmo da escola, como eu falei anteriormente, a qual muitas vezes quer porque quer que essa criança fique 3 ou 4 horas sentada, quietinha, só absorvendo, olhando para o professor. As crianças podem ter sintomas de hiperatividade, ter falta de concentração na escola, mas isso não quer dizer que ela tem TDAH. É preciso investigar a intensidade e a combinação dos sintomas para entender o que pode ou não atrapalhar o desenvolvimento dessa criança no dia a dia e se é ou não TDAH. Dificuldades de aprendizagens, problemas familiares, problemas emocionais ou dificuldades nas relações sociais podem sim ser fatores prejudiciais ao desenvolvimento escolar na vida dessa criança, mas não estão necessariamente associados ao diagnóstico de TDAH. Falta de atenção não é novidade quando falamos em infância. Me parece que durante essa pandemia o foco de desatenção aumentou e ficamos até questionando: será que meu filho tem ou não esse transtorno? E que fez muitos pais refletirem, se questionarem se o seu filho, por conta dessa falta de atenção, não teria o diagnóstico de TDAH ou de algum outro transtorno. A desatenção realmente é um dos sintomas clássicos de TDAH, mas não é o único. O diagnóstico de TDAH é um conjunto de sinais que precisam ser observados para um diagnóstico mais preciso. Como vivemos em um contexto que valoriza a eliminação rápida do sofrimento, do que incomoda, do que sai diferente do esperado, as crianças vêm pagando um alto preço. A infância está sendo patologizada e medicamentada, e muitas vezes de forma equivocada, apressada e até irresponsável. Em um estudo comparativo de 9 anos, de acordo com dados da Anvisa,
em 2020, houve um recorde na compra de psicoestimulantes no Brasil, estando entre eles o metilfenidato, que é utilizado no tratamento de TDAH. Em outro estudo publicado em 2019 aqui no Brasil, foi identificado uma alta no diagnóstico de TDAH. E dentre os motivos que justificam este aumento de diagnóstico do TDAH está a cobrança excessiva por parte de pais e professores por um melhor desempenho escolar das crianças e erros nos diagnósticos, os quais foram feitos de forma apressada e descontextualizada, o que consequentemente acontece a prescrição indevida de medicamentos. E isso é muito preocupante, porque dependendo da forma que se utiliza esses medicamentos e a dosagem, esses medicamentos podem abafar a espontaneidade e a vitalidade natural da criança, além de causar a dependência. Para se garantir um diagnóstico correto, é fundamental que se utilize não apenas os dados colhidos em questionários ou em observações do comportamento, também que se faça uma avaliação clínica completa, uma avaliação psicossocial com auxílio de profissionais da área da saúde, tais profissionais com formação especializada e experiência em TDAH. E é de fundamental importância um olhar criterioso para cada criança, com a sua história de vida. Espera lá, Keila, você está falando que o diagnóstico do meu filho está errado? Não mesmo. Existem sim algumas crianças que apresentam transtornos quando diagnosticadas de forma criteriosa e precoce, que é bem diferente de apressada, elas podem sim se beneficiar muito com intervenções adequadas, adquirindo mais qualidade de vida e saúde emocional. Dentro dessas crianças, existem aquelas que se beneficiam, precisam do uso da medicação, mas essas crianças representam a minoria. Nem tudo é TDAH. Existem crianças que têm essa necessidade a mais de se movimentar, esse excesso de movimento. E ela não precisa de medicações, de punições ou ser acalmada. Ela precisa ser vista e compreendida pelo que ela é. Algumas coisas podem indicar esse excesso de movimento que algumas crianças têm. Vou falar sobre 4 elementos que podem contribuir para essa criança necessitar de mais movimento. Existem alguns elementos na vida da criança, na primeira infância, que podem sim gerar distrações, como por exemplo, excesso de telas, má alimentação, falta de sono, ansiedade, estresse e entre outros. Vou falar com vocês 4 elementos de forma mais aprofundada. Número 1, falta de rotina ou excesso na rotina da criança. A criança que não tem uma rotina bem estabelecida pode sim fazer com que essa criança fique agitada. Por quê? Porque ela não sabe o que vai acontecer depois. A vida dela é bem desorganizada e essa desorganização tira o equilíbrio dessa criança. Então, pode ser que a questão seja essa falta de rotina. E quando você estabelece uma rotina na vida da criança, esse excesso de agitação dela passe, fique mais tranquilo. Como também pode ser o excesso de atividades na rotina dessa criança. Às vezes essa criança tem tanta coisa para fazer que ela não tem um tempo livre para não fazer nada, para curtir um ócio, para curtir o nada. O não fazer nada, ou fazer algo que ela goste, ou um tempo para brincar. Ela sai da escola, depois ela vai para uma aula de natação, aí ela vai para uma aula de inglês, ela vai para uma aula de música, tem que fazer tarefa em casa, aí tem que fazer leitura bíblica, aí tem que fazer a tarefinha lá da escola bíblica. E é tanta coisa que ela não tem um tempinho livre na vida dela. E a gente esquece que ela é uma criança e que ela está na primeira infância. Ela precisa ter esse tempo do nada. Ela precisa ter esse tempo para ela, para brincar, para soltar essa energia. E muitas vezes não tem, e aí aparece esse excesso de agitação e a gente já pensa aí em ser uma criança hiperativa ou com TDAH. 2. Excesso de telas. Segundo Augusto Cury, existe a dependência digital. E segundo ele, as telas, elas causam alteração, mexem com o ciclo da dopamina e da serotonina. E pode até provocar uma dependência nos níveis da cocaína. A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação.
A serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, é um neurotransmissor, ou seja, é a substância química que faz com que os neurônios passem sinais entre si. Entre suas funções está a regulagem do ritmo cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da memória e da temperatura do corpo. Quando a criança para de usar o celular por algumas horas, ela tem a síndrome da abstinência. E podem aparecer irritabilidade, angústia, ansiedade, humor depressivo e insônia. Penso que você já deve ter vivenciado isso por aí. Por exemplo, quando você tira as telas da criança, desliga as telas, e aí ela começa com aquele chororô, com aquela gritaria, aquela birra excessiva, é essa questão aí que ela está entrando em abstinência. E também as telas mudam o nosso sistema de recompensa, porque lá nas telas tudo acontece a um clique. É só você clicar que aparece um desenho. Se você clicar de novo já começa outro e mais outro e mais outro. O nosso cérebro, esse sistema de recompensa, ele é modificado. E aí a criança vai querer que aqui no concreto e no real tudo aconteça rápido, assim como ocorre lá nas telas. Por que será que a criança, quando está montando um bloco, ela tenta, não consegue mais e joga tudo e se estressa? Por que será que ela faz aquilo? Porque no cérebro dela, esse sistema foi modificado. Então ela não dá conta de esperar, de tentar, de pensar de outra forma, porque lá na tela é só clicar e tudo acontece. Por que aqui não acontece assim? Então, às vezes, é só ajustar a quantidade de telas que a sua criança tem. Se proponha a fazer com que essa criança viva mais no mundo físico, no mundo concreto, do que no mundo digital. Pode ser que só regulando isso, esse excesso de agitação tende a diminuir e a ficar melhor para essa criança. 3. Não entendemos as fases de desenvolvimento da criança. Por volta dos 2, 3 anos, ocorrem muitas sinapses neurológicas na criança. A criança sai do estado de bebê, que vai em torno aí até 2 anos, e ela passa a nem ser bebê, mas também não é grande, porque ela fez 3 anos. E aí é um momento de muita dificuldade de entendimento do mundo, dela mesma e das coisas que a cercam. Então, procurem entender como ocorrem as fases de desenvolvimento de acordo com a idade da sua criança. Aqui no meu canal eu tenho esse vídeo aqui que eu falo sobre a fase dos 2 anos e também tenho esse vídeo que fala sobre as fases dos 3 anos. Se você está vivendo isso, eu vou deixar o link desses 2 vídeos na descrição abaixo, para você entender melhor como que ocorrem essas fases e o que está acontecendo a nível neurológico com a sua criança. E se você quiser continuar aprendendo mais como ocorrem as fases de desenvolvimento infantil na primeira infância, já se inscreve no meu canal que é sobre isso que eu falo aqui. 4. Inteligência corporal sinestésica. Dificuldade de aprendizagem, indisciplina e atividades excessivas de uma criança dentro de uma escola são comportamentos que vêm erroneamente sendo identificados como indicador para TDAH, quando pode ser uma questão de inteligência corporal sinestésica. Essa é uma das 7 inteligências que Howard Gardner identificou. Mas o que é inteligência corporal sinestésica? Ela se refere ao conjunto de habilidades que facilitam a conexão e coordenação da mente com o corpo, permitindo controle e precisão sobre ele, sendo responsável pela gestão da força, velocidade, equilíbrio, coordenação, flexibilidade, entre outros. São ligadas à capacidade corporal, sinestésica, habilidades motoras tanto finas como grossas. Exemplos de profissões que têm relação com essa inteligência para ficar mais claro ainda para entender. São profissionais ligados ao artesanato, esporte, dança, mecânica, cirurgia, atuação, jardinagem. São exemplos de profissões que essas pessoas possuem essa inteligência corporal sinestésica mais apurada. Como que você pode saber se é uma característica da sua criança essa inteligência? Eu vou ler aqui para vocês o que fala que a gente deve identificar em uma pessoa que tem essa inteligência corporal sinestésica. Então, as características de crianças que possuem essa inteligência bem desenvolvida são: gostam de explorar o ambiente e o meio por meio do tato e dos movimentos corporais. Tendem a usar o corpo para expressar as suas emoções e os sentimentos. Aprendem rapidamente habilidades físicas.
possuem ritmo e muita coordenação, têm habilidades motoras tanto fina como grossa, aprendem mais facilmente por meio da participação direta, ou seja, ela precisa ter experiência concreta ao invés de abstrata para ela poder entender. Se interessam em realizar novas atividades físicas, são inquietas fisicamente, são atraídas pelo esporte, pela dança e por atividades manuais como pintura, costura e outras. Apresentam alta consciência corporal e cuidado com o próprio corpo. Possuem bom manuseio de diversos instrumentos e objetos, têm segurança, precisão e agilidade em seus movimentos. E aí, você identificou alguma dessas características no seu filho? Então pode ser que o seu filho seja uma criança que tem essa inteligência e não que tem o TDAH. Ok, Keila, eu entendi que há essa necessidade de uma avaliação com mais apuro, com uma melhor preocupação e uma responsabilidade. Mas o que eu vou fazer para intervir nessa criança já que não é o TDAH? Bem, se for uma dessas questões que eu falei, né, essas 4 questões que eu abordei com vocês anteriormente, vocês identificaram aí no filho de vocês, então tem algumas coisas que eu vou deixar aqui como sugestão que você pode fazer. Primeiro, olhe para dentro. Olhe para você mesma, mamãe. Qual é a visão que você tem sobre o seu filho? E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para você e você vai avaliar essas perguntas sobre o seu filho. E aí você responde nunca, sempre ou às vezes. Eu aprendi esse exercício com a Cecília e eu vou compartilhar aqui esse exercício que eu aprendi com ela. Então não é um exercício meu, tá? Quero deixar bem claro para vocês. Ela divide essas questões aqui em 4 áreas. Então a primeira área é a área eu e minha criança. E dentro de cada área tem 2 questões. Na primeira questão é: a movimentação e intensidade da sua criança te cansa e mobiliza a falta de paciência? Pensa aí, sempre, nunca ou às vezes. Segunda questão: você se pergunta se tem algo de errado com sua criança ou o que tem de errado com ela? Responde aí. Segunda área: comunicação, relação com a minha criança. Primeira pergunta: você sente que a sua criança não te escuta, te desafia e faz o oposto do que você pede? Segunda questão: a comunicação entre você e sua criança sempre acaba em briga, você sem paciência e a relação de vocês desgastada. Vamos para a terceira e penúltima área: sua criança e os outros. Você percebe olhar de incômodo e uma sensação de que a sua criança não é bem-vinda e isso te incomoda? Segunda questão: você escuta muitas críticas da escola, famílias ou amigos e reclamações da sua criança e pitacos em relação à educação que você proporciona ao seu filho? Quarta área: você com sua maternidade. Primeira questão: você se sente impotente diante das demandas de sua criança e muitas vezes não sabe como conduzir? E a segunda e última: você sente angústia no coração e medo de estar errando ou não fazendo o melhor por sua criança? Vamos analisar então aí as suas respostas. Quanto mais você respondeu sempre, isso quer dizer que há fragilidade na sua relação com o seu filho. Agora analise suas respostas e comece a se mexer para sair dessa situação e melhorar a sua relação com o seu filho. Só será possível melhorar essa relação se você identificar onde está o maior desafio e você analisar em que mamãe eu quero me transformar para o meu filho. A minha sugestão é: comece melhorando um ponto. Saiba que sozinha isso não será possível. Então peça graça e sabedoria de Deus e se mova. Segunda sugestão: abasteça o campo emocional do seu filho. Como que você pode fazer isso?
brincando junto com ele, tendo tempo com ele, escutando o seu filho, ter disponibilidade, entrega, para que a sua conexão com seu filho seja mais leve e mais conectada. Terceira sugestão, limites. Não é porque essa criança tem uma necessidade maior de se movimentar, como a gente entendeu aqui, até agora no vídeo. Mas essa criança precisa entender que existem limites, que ela não pode fazer tudo o que ela quer. Por exemplo, numa viagem, ela vai querer ficar chutando a poltrona da frente. Ela não pode fazer isso porque ela precisa respeitar, ser empática com o outro, porque aquilo não está sendo legal para o outro, está incomodando, às vezes machucando, atrapalhando o outro. Então ela precisa ter o limite, aprender que aquilo não pode e aprender umas outras formas que ela pode fazer para descarregar a energia dela, de uma forma que ela não machuque o outro, não machuque a si mesmo, não estrague o ambiente ou algum objeto. Se depois de tudo isso que conversamos, você ainda acredita que possa ser TDAH, então o diagnóstico ele é clínico. Busque um profissional para fazer essa avaliação e ver esse possível diagnóstico. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. E eu deixo como sugestão para vocês essa playlist que eu falo sobre os perigos do excesso de tela para o desenvolvimento da criança. Te aguardo lá. Tchau!